controle. Então, esta é a questão fundamental que devemos pensar. Ainda agora, se pensa que a tecnologia seria o caminho a seguir para esta emancipação. Quando estamos discutindo agora quais seriam as novas políticas de desenvolvimento para sair nestes estados de retraso aí dos países subdesenvolvidos. Isso se fala muito agora mesmo no México, porque não temos um investimento tão importante em ciência e tecnologia, porque as tecnologias e a ciência geraram os instrumentos, os fatores, podemos dizer, falando mais marxistamente, não? O fator da produção, o que estimula a produtividade no mundo, é a ciência e a tecnologia. Mas a questão que estamos falando aqui é o momento onde este processo de racionalização da humanidade, esta economia globalizada que pega a tecnologia como ponto de apoio fundamental para continuar a se reproduzir, este modelo econômico, esta racionalidade econômica que tem constrangido a humanidade toda e onde não conseguimos sair daí. Esta racionalidade econômica que mesmo está fixando já esta ideia de rational choice, de a escolha racional. A escolha racional é uma escolha já de um mundo configurado por este atrapamento, esta codificação econômica, ecológica, que faz que estamos vivendo dentro deste mundo racionalizado de ciência, tecnologia e economia. Então, a pergunta fundamental, quando estamos pensando em educação, a educação sempre está sendo aqui pensada como o processo mais importante de emancipação. É o processo por el qual conseguimos refletir sobre a condição dos homens, mas também é o instrumento, o processo mesmo de formação das novas gerações de pessoas, de seres humanos que vão estar neste mundo. O que quero dizer agora é que este mundo, progredindo sobre esta ideia de progresso, sobre este processo de racionalização do mundo, chegou um momento de uma crise fundamental, a crise ambiental. E esta crise ambiental não é uma crise passageira, não é uma crise cíclica do capital. É uma crise civilizatória. E falar de crise civilizatória quer dizer que os seres humanos foram construindo um mundo humano, porque este não é resultado da evolução natural, não, da vida. É um mundo construído humanamente. Mas chegou um ponto onde essa disjunção que falava este Heidegger entre o ser e o ente, este processo que foi desviado da condição do ser no mundo, chegou a uma questão não somente de uma crítica intelectual, chegou a uma questão de uma crítica, de uma crise muito real. A crise ambiental é a crise da condição da vida dentro do planeta. É a crise que vem a señalar um erro histórico fundamental, que vai para nos levar aí a um pensamento crítico para conseguir pensar como é que a humanidade chegou a este ponto tão crítico sem ter uma previsão desta crise. Como é que um mundo que hoje falamos, o mundo da ciência, da tecnologia, a sociedade de conhecimento, chegou a um ponto de cegueira, né? Onde não conseguiu mirar o que estava acontecendo. Chegamos assim sem conseguir saber como, né? Neste momento desta crise. A crise não é somente uma crise ecológica, porque a economia, a força de estar pegando recursos naturais, foi desnaturalizando a natureza, foi rompendo os ciclos, não? A trama ecológica do planeta, né? A trama ecológica, esses ciclos, essa configuração complexa dos ecossistemas.
Foi convirtiendo a natureza em recursos naturais para ser alimentados a este processo econômico que não consegue se equilibrar com a natureza, que vai progredindo, apoiado nesta ciência, nesta tecnologia, para um mundo de crescimento econômico, continuado, crescente, e que se alimenta da natureza. É esta a condição desta crise ambiental. Hoje, nossa América Latina, podemos mirar todos os dias nos jornais as crises que está gerando esses novos investimentos na mineria nos países. É como um renascimento desta colonização que foi feita à força de estar explorando recursos naturais do terceiro mundo, especialmente da nossa América Latina. E hoje estamos com todos esses empreendimentos do México até a Patagônia, a Argentina, em todos os países, esta indústria extrativa aí, que vai para pegar mais e mais metais, como vai pegando mais e mais celulose, mais e mais recursos naturais para alimentar agora o boom dos chineses, né? Mas também o crescimento econômico do mundo todo. Então, a questão é essa: como sair deste atrapamento? Podemos hoje afirmar que a educação deve ser o processo para formar essas novas gerações de engenheiros, de tecnólogos, de cientistas mesmos, para seguir progredindo nesse sentido. Esta questão ambiental faz para fazer não somente boas políticas públicas aí de conservação ecológica, de gestão da sustentabilidade, mas para pensar profundamente esta questão da natureza humana. Como voltar para os homens, as mulheres, obviamente, não? Para a humanidade. Conseguir finalmente, depois de toda esta odisseia do processo civilizatório da humanidade, chegar a um ponto de pensamento, de capacidade de refletir sobre nós mesmos para construir um mundo da vida. Um mundo onde a produção, a economia, possa ser uma economia que está baseada não sobre a exploração do homem e da natureza, mas uma economia que pega a produtividade negentrópica do planeta, quer dizer, a condição das origens mesmos da vida, da configuração do planeta vivo, onde nós, seres humanos vivos, vivimos, habitamos este planeta. A educação, sim, pode ser um processo amplo de emancipação. A educação que vai junto a uma consciência cidadã cada vez maior, que pega este racionamento e que vai para actuar politicamente, para transformar a organização deste mundo, este fechamento do mundo, o fim da história, para reabrir a história. Então, vejam que nesta perspectiva a educação pega um papel que não é mais um rol instrumental para a reprodução do sistema. Já os pensadores críticos, tempos atrás, o Ivan Illich, no campo mais marxista, o Luiz Althusser, falavam de educação, do sistema educativo, como um aparelho ideológico do Estado. Um aparato ideológico do Estado quer dizer um instrumento para a reprodução do sistema. Nós não precisamos mais educação para a reprodução deste mesmo sistema, porque esse sistema vai se reproduzindo, como Marx falava, uma reprodução ampliada de um processo que vai contra a vida mesma. E quando estou falando a vida, não somente vai contra de manter a diversidade biológica, que é muito importante, né? É a questão de manter a vida humana, de refletir sobre o sentido da vida, não de nos deixar aí levar já por estas inércias que estão já traçadas no mundo, institucionalizadas no mundo, mesmo que levamos
dentro de nosso cérebro e nossa pele, porque nós já estamos sentindo, pensando conforme essa racionalidade, né? Somos já homo econômicos, não mais homo sapiens, o homo sapiens sapiens, né? Um homo capaz de refletir sobre a sua condição dentro do mundo. Então, vejam que a educação para sair deste atrapamento, para não seguir só formando especialistas, tecnólogos, que pensam que se estão emancipando, talvez podem conseguir os postos mais importantes no mercado do trabalho. Talvez sim. E talvez vão fazer as economias de nossos países um pouco mais produtivas. Mas produtivas, insisto, num sentido da sustentabilidade da vida. Como gerar aí esta mudança? Como fazer para que a educação seja realmente uma educação ambiental? Ambiental quer dizer que vai partir desta crítica que faz o conceito de ambiente sobre este núcleo duro de racionalidade que é o fator da hegemonia, não, dominante deste mundo. Como fazer uma educação emancipatória, no sentido que Paulo Freire falava de educação emancipatória, para pegar consciência da condição dos sujeitos que estão sujeitados por esta ordem. Somos sujeitos não porque somos sujeitos livres. Esta ideia, não, também dos indivíduos, dos sujeitos, dos indivíduos livres que podem autorrefletir sobre eles mesmos, se auto-emancipar, uma ideia que ainda está retornando no pensamento sociológico